Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. É os meninos que estão saindo, os outros ficam. Gente, a gente vai dar seguimento. O objetivo é que a gente só feche aquele assunto que a gente começou falando sobre o tabernáculo. Então essa é, se não me engano, a quarta mensagem sobre esse assunto. E o objetivo, irmão, de falar sobre o tabernáculo, eu até vou pedir os irmãos, ó, desse lado aqui, ó, do Hélito aqui, do Marquinhos, aqui da irmã Rita, aqui no meio, tem muito lugar. Pode vir, acho que vocês devem vir para cá, porque vai ficar ruim, eu vou passar muita imagem. Então, se vocês ficarem de frente, vocês podem vir para cá, pode levantar. Ô Dani, pode levantar aí, pode começar. Vamos passando para cá, mais para o meio aqui, ó, que vocês vão ver melhor. Isso. Vem mais para cá, não foge não, que aí vocês vão ver melhor. E então, irmãos, o objetivo aqui não é que a gente torne judaizantes, não. Muito pelo contrário. O objetivo é que, como cristãos, nós tenhamos capacidade de, ao olhar as figuras bíblicas, a gente compreender o nosso tempo. Nós compreendermos a carreira que nos foi proposta. O objetivo é que a gente olhe para o Velho Testamento e compreenda o Novo. Não é para a gente ficar enchendo de liturgia, de não sei o que lá, de santo sudário, de não sei... Não tem nada disso. É para que os irmãos, todos nós, eu incluso, a gente possa ler, assim como o irmão Neco falou hoje na manhã, a gente possa olhar no Velho Testamento, ler o Velho Testamento e ver as figuras, ver Cristo em todas elas. Esse é o objetivo. Então, o que eu estou querendo colocar aqui nesta manhã, mais uma vez, sobre o tabernáculo, irmão, cada elemento do tabernáculo, nós demandaríamos, no nosso nível de cada um aqui, espiritual, nós demoraríamos muito tempo para entrar dentro desse assunto, para compreender Cristo, ver Cristo em cada um deles. Nós demoraríamos muito tempo. Então isso aqui é coisa pequena, isso é coisa rápida. Não tem soberba nisso não, eu sei do meu tamanho. Quer dizer, eu até nem sei, né? Às vezes eu acho que tem até mais e tem menos. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, irmãos, é uma porta que se abre para compreendermos a Cristo, para vermos a Cristo. Irmãos, o projeto de Deus, ao colocar aquele tabernáculo no meio do seu povo, lembra, eles estavam no Egito. Eles nem sabiam mais quem era o Deus deles. Eles estavam lá perdidos, no meio de muitos ídolos. Deus tira esse povo, se apresenta a esse povo, faz milagres, mostrando quem Ele é a esse povo, chama-os para a comunhão, e eles vêm do jeito que está na bagunça. E acontece que, por causa da santidade de Deus, muitos morrem. Porque ele estava acostumado com as práticas que viam no Egito. E muitos até seguiam. Mas o Senhor tem que mostrar para eles que Ele é um Deus santo. Ele não é um qualquer. Ele é o Deus santo. E nessa caminhada que eles empreendem, uma das primeiras coisas é fazer o tabernáculo para ensinar ao povo como adorar a esse Deus, como servir a esse Deus. E Deus, então, naquele tabernáculo, está querendo se revelar aos homens. Não só Ele, mas também o seu projeto. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram com um projeto físico e esqueceram do Deus que estava por trás de todo o projeto, que era quem Ele queria se fazer conhecer. Que as pessoas o conhecessem. Que vissem em cada sacrifício, que vissem em cada oferta, que vissem em cada elemento da construção algo relacionado a Ele e sua obra. Então isso aconteceu com muitos poucos. Nós temos o privilégio que temos irmãos na Bíblia, como Paulo, como o escritor aos Hebreus, também ali o João falando, também o Pedro falando, né? Revelando um pouco das figuras que estavam no Velho
e mostrando que na verdade é Jesus. Irmãos, a Bíblia é um só projeto. Não leia a sua Bíblia achando que o Velho Testamento não tem nada a ver com o Novo. Ele tem a ver, irmãos. Se o Senhor abrir os nossos olhos, quebrar aquela cortina, nós vamos conseguir ver Cristo em cada das coisas. Para começar, eu gostaria que as meninas ali me ajudassem. Fica atento à minha mão aqui, porque eu não vou ficar chamando muito, porque eu tenho muitas seguras. Manda esse filme primeiro aí, só para os irmãos se ver um pouquinho, compreender um pouquinho. Se tiver ruim para você, você muda de lugar. Pode soltar. Tá bem. Vamos falar aqui nessa manhã sobre as cortinas. Pode ver aí. A bacia, a cobertura, por dentro, santo lugar, a mesa dos pães, altar de incenso, o véu, a arca, o propiciatório, as tábuas, os querubins. Bonito, né? Imagina isso com vida. Muito mais. Irmãos, ali estava a presença de Deus entre os homens. Tem muita coisa mais para falar, não. Ali estava a presença de Deus com os homens. Deus trouxe esse projeto e falou assim: como te mostrei no monte. Isso é uma figura. A realidade está no céu, é Cristo. Isso é o como te mostrei no monte. Isso é o que dá para os homens compreender do projeto de Deus. Isso é o que dá para compreender. Mas isso está em uma pessoa, Jesus. Isso está em uma pessoa. O que deu para mostrar aos homens foi isso aí. Não compreenderam, não. Então, vamos falar um pouquinho sobre aquelas cortinas, né? Sobre aquelas cortinas. Pode colocar a primeira tela. Aí os irmãos podem ir acompanhando também aí o que está escrito. O texto sobre as cortinas está ali. Não era essa não, mas tudo bem. Isso aí sabe o que é, irmãos? É uma árvore de acácia. Era dessa madeira que se tirava para fazer as tábuas. As tábuas de até 4 metros. Imagina, Só para os irmãos verem, era daquela árvore. Então você vê que o projeto de Deus é um trem miraculoso, né? Mas não teve mística, não. Deus mandou os homens trabalhar a madeira mesmo, e eles trabalharam. Por isso que ficaram aquelas tábuas bonitas. Mas só para os irmãos verem que, como diz o anjo para Maria, né? Para Deus não há impossíveis, né? Tudo bem. Então, com respeito às cortinas, tem um texto aí, não tem? Isso. Com respeito às cortinas, elas apontam, né? Como tudo naquele tabernáculo, elas apontam para a natureza de Deus. Você vai ver ali o ouro, você vai ver essas coisas todas. Você vai ver as pedras preciosas, que fala da obra do Espírito Santo. Você vai ver sobre a prata, falando sobre a redenção que há em Cristo Jesus. Você vai ver sobre o bronze, falando dele como esse Cordeiro de Deus que sofreu o julgamento. Tudo isso está escrito aqui. Mas quando nós vamos para a cortina, né, mostra também nela a obra redentora. Então, se os irmãos perceberam bem, naquele tabernáculo, nós vamos ver aqui uma figura. Pode passar, tá, Manu, se tiver uma figura aí de
Olha aí. Você está percebendo que essa turma aqui, vocês vão reconhecer alguns sacerdotes e sacerdotes que estão aqui nessa figura, vocês vão reconhecer. Se você perceber, é um negócio assim, meio, aparentemente sem muito atrativo, não é? Tem uma figura aí mais longe do tabernáculo aí. As duas primeiras aí. Mais outra, uma antiga, aí. Está vendo, irmãos? Ela se misturava no meio do deserto. Você nem via direito o tabernáculo. Ele está lá em cima, no pé da mão, ali no pé ali, ó. A cerca branca e depois a cobertura parecendo cor de areia. Era assim, ninguém via. Jesus passando pela terra, eles não perceberam. Buscando com olhos naturais vê-lo, não se enxergava. Precisava que o Pai revelasse. O Pai tinha que mostrar ao Filho, senão não viriam. Passa outra. Chegando mais perto, você começa a ser atraído, né? Você vê as cortinas brancas no meio daquele deserto, isso chama atenção. E tem aquele portão todo colorido, mostrando a respeito da vida e obra do nosso Senhor Jesus. As mesmas coisas que falamos para aqueles tecidos se aplicam ao restante da construção. Tá bom? Então a gente vai ver que aquilo que nós vimos nas portas está lá dentro. Porque é o mesmo Senhor. O mesmo que chama é o que se apresenta. É o mesmo Senhor. Passa mais um pouquinho. Passa. Então aqui, para quem já entrou no átrio exterior, ele pode ter essa visão. As colunas, ouro, cobertas, né, por essas, a gente chamaria de lona, né? Mas a Bíblia fala cortinas. Então, são 4 as cortinas. A gente, como sempre, a gente fala de fora para dentro, o Senhor fala de dentro para fora, né? Então, por favor, olha por dentro. Você está vendo? Aqui são figuras dos querubins, né? Bordados nos tecidos. E você vê aquelas cores que estavam lá na porta. O branco, o vermelho, escarlate, né? Você vê o azul, você vê o púrpura, cada um falando do Senhor. Como aquele homem, o melhor de todos os homens. Mas que ele é azul, ele é celestial. E esse homem azul celestial, né, que se fez homem, ele morreu na cruz. Aí vem o vermelho contando a história da redenção. E depois tem o púrpura que vai falar que ele agora é assunto ao céu e está à direita de Deus. Essa história vai estar sendo contada em todo o tabernáculo. Passa mais, por favor. Então, aí outra figura mostrando as mesmas coberturas de baixo. Passa mais um, por favor. Olha aí, né? Amarradas. Tudo isso prescrito e com realidade. Tudo isso com uma explicação e uma aplicação em Cristo Jesus, né? Então, essa é a razão do tabernáculo. Acho que tem mais uma dessas aí do tabernáculo. Irmãos, essas 4 cortinas, né? Então você tinha essa primeira, que é de baixo para cima, né? De dentro para fora. Essa primeira era de linho, porque ela está enfatizando pessoa e obra de Jesus. Essa primeira é de linho. Depois dela, você tem uma de cabra. Tem gente que mostra ela como branca e tem gente que mostra ela como preta. Porque você tem, né, em Israel, naquela época, você tinha os 2 bodes, o da cor branca e o da cor preta, né? Então, é um bode de chifre torcido. Por isso que você vai entender que na figura lá de Abraão com Isaac, o bode estava preso, porque ele tinha um chifre torcido, estava preso. A galhada dele ali estava presa no mato. Então, você tem depois essa manta de pelo de cabra, né? Depois você tem outra manta de pelo de carneiro, mas tingida de vermelho. Falando dessa
da morte do nosso Senhor. E você, por fim, tem aquela de animais marinhos, né? Que cobre, dando aquela proteção, aquela casca grossa, para proteger todo esse ambiente. Irmãos, essas lonas, ela vai falar para nós. Você pegar em qualquer uma delas e começar a estudar na Bíblia, você vai ver um pouco mais da beleza de Cristo em cada uma dessas facetas que ele se apresenta a nós. Seja como o homem, Jesus de Nazaré, seja quando ele se revela, né? Eu vim, né? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Ele mostrando a sua identidade, te vai entender. A história da cruz vai atrair o nosso coração. O puro e santo morrendo pelos pecadores. E não só pecadores, porque aí fica muito igual. O valoroso morrendo e se entregando pelos que não têm valor. O santo pelos pecadores. Irmão, a Bíblia diz nos Salmos que o Senhor, a sua santidade vai diante dele, consumindo todo o pecado, toda a iniquidade, não tem nada que se aguenta. Fala que derrete como cera. Esse Deus veio para habitar entre os homens, dentro dos homens. Então, quando a gente vê, não são só figuras, irmãos. Não são só figuras. Isso está tentando mostrar o que os nossos olhos são capazes de captar da gloriosa e majestosa figura de Deus, que nenhum olho humano jamais viu e continuou vivo. Não tem como. Passando mais um pouquinho, nós vamos entrar aqui um pouquinho sobre a mobília do tabernáculo. Temos aqui alguns elementos, né? 7 elementos que podemos falar 8 também, né? Então, nós temos o altar do holocausto, a pia de bronze, o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, o véu, a arca da aliança. Poderíamos colocar também aqui o propiciatório. Esses elementos, ele vai nos mostrar um pouco mais desse projeto de Deus para conosco. Então vamos andando. Vamos falar sobre o altar de bronze rapidamente. O altar de bronze, ele era feito de madeira de acácia, daquela acácia. Ele era feito da madeira de acácia, revestido, como a palavra diz, de bronze. Olha que bacana, irmãos. Jesus, como homem representado na madeira, coberto de bronze, a sua justiça. Ele é capaz de passar pela ira de Deus e não ser destruído. Nós ficaríamos retidos na morte. Nós morreríamos. Ele não, ele saiu da morte. Ele ressuscitou. Aí a gente olha assim, mas por que ele ressuscitou? Porque ele tem uma natureza pura e santa. E a morte só podia reter os pecadores. Então, ele não pôde ficar preso na morte. Mas aqui no altar de bronze, que é quem vai receber o fogo, ali está ele, na madeira de acácia e também no bronze, representado, né? Isso mostra para nós uma forma de adoração. E mostra também para nós a reconciliação do homem e Deus. Os atos do sacrifício, todas aquelas ofertas, vai contar para nós essa história. Seja da reconciliação, seja da rendição, da adoração a Deus, né? Ele ficava na parte externa, naquele cercado. Ele, quando você entrava pela porta, você dava de frente para ele. Está vendo? Entrou na porta, dá de frente para ele. Aquele é o altar. Então ali tem algumas irmãs ali, dá para se ver. Ele é grande. Irmão, lembra que tinha que colocar um boi em cima dele? Então ele não era pequeno. Olha lá o Fred me ajudando a carregar ele. Ele era grande. Irmão, isso era pesado. Isso é cobre. Isso não é uma coisa qualquer leve, não.
esses chifres que tem no altar, ali eles prendiam às vezes o animal, né? Isso também fala da sustentação que nós temos em Cristo, né? Ele é a rocha, podemos nos agarrar nele, né? Então, do lado você viu que tem uma rampa. Nessa rampa, o sacerdote subia para colocar as partes dos animais que iam ser oferecidos em sacrifício ali em cima. Então, tinha que ter a rampa para que não fosse mostrada a sua nudez, né? Então, na obra do Senhor, a gente faz pelo Espírito Santo sem ter que se aparecer. Cristo é o único que tem que ser visto. Mas lembrando que nós estamos falando de Cristo agora no tabernáculo, passa mais uma figura. Aqui era a grade onde suportava o peso das carnes, que queimavam, viravam cinza e desciam. E podia queimar de novo. Tinha madeira, tinha tudo. Então, gente, isso é um projeto de Deus. Até hoje tem gente fazendo churrasqueira errada, né? Deus ensinou a fazer muito tempo atrás, e até hoje o povo não sabe fazer, né? E tem gente que acha que o povo de hoje é mais inteligente do que os antigos. Irmão, que bobeira, né? Tem mais algum do tabernáculo aí? Do altar? Não, né? Então tá bom. Irmãos, na tipologia bíblica, no Novo Testamento, quem é que vocês identificam como o altar? Hein? Quem é que vocês identificam como o altar? Vamos para os versículos? Vamos ler lá em Hebreus. Diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Você está entendendo que existe uma ligação entre o altar de holocausto e a cruz? No altar de holocausto, a oferta era colocada ali para ser queimada como sacrifício ao Senhor. E dela não sobrava nada. A cruz fez isso. Por isso que o Senhor falou: está consumado. Desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. A cruz é o altar. A cruz é o altar. Lembra que no altar só sai a cinza. Tá bom? Nessa oferta só sai a cinza. Jesus foi inteiramente oferecido a Deus. Inteiramente. Vamos para outro texto, que está em Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, reconciliar-se com Deus, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, porque o pecado atingiu tanto a terra, quanto atingiu também nas regiões celestiais. Os anjos caíram, criou um tanto de problema. Ele, na sua morte, ele fez isso. Ele pôs todas as coisas em ordem. Ele colocou tudo em ordem novamente. Vamos para outro texto? Ainda em Colossenses 2:14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Resolveu ali no altar de bronze. Ele pagou o preço. O preço que nós ficaríamos ali preso na morte. Ele saiu da morte. O que diz o texto? E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente. Olha aqui. E deles triunfou na mesma cruz. Na mesma cruz. A obra foi cabal, foi completa. Foi ali. Ele morreu não só por nós, para pôr em ordem as coisas na terra e no céu. Não só isso, mas ele também resolveu, da parte de Deus, o que o pecado tinha feito. Né?
Irmãos, o Senhor veio primeiro para resolver a questão do pecado diante de Deus. E isso nos atingiu também. Entendeu? Ele veio primeiro para satisfazer o coração do Pai. E nesse processo de atingir o coração do Pai, nós fomos beneficiados e incluídos no processo. Então ele veio para fazer tudo. Resolver com Deus a questão da transgressão, mas resolver também com os homens, resolver com os anjos caídos, que fizeram aquela bagunça, né? Vai estar em juízo. Vai entrar em juízo. Ele fez tudo isso para que se tornasse aquele que tem a autoridade e o poder. Ele pode trazer o juízo sobre todas as coisas. Ele pode dar vida. Ele pode galardoar agora. Passando um pouquinho mais, vamos para a pia de bronze. Essa pia, como o nome diz, de bronze, é o único elemento que não fala medidas, fala nada. Né? E a pia de bronze, né, ela também ficava no átrio exterior, aquela parte de fora. Lembrem-se que na parte externa da tenda, no átrio exterior, você tem bronze. É a justiça de Deus em Cristo Jesus que nos atrai. É ela que sustenta toda a obra. Se não passar primeiro pelo bronze, irmão, não tem como chegar na prata, não tem como chegar no ouro. É um processo. Então, vindo de lá para cá, você tem o altar do holocausto, depois você tem a pia de bronze. Não pode vir direto para a pia de bronze, tem que passar primeiro no altar. A pia de bronze é para quem já passou no altar. Se lava é quem já morreu, é quem já foi assunto de cruz. Aí ele tem que passar agora pelo altar de bronze para poder ministrar diante do Senhor lá na tenda. Passa mais uma figura. Então, a bacia de bronze, ela está perto da tenda. Antes de entrar na tenda, os sacerdotes, eles tinham que passar ali, se limpar, se lavar, para poder oferecer os serviços lá dentro. Ela foi feita com os espelhos das mulheres. Aquilo que as mulheres usavam para ficar olhando sua beleza, elas ofereceram a Deus para que pudesse refletir um pouco de quem estava ali se lavando. Mostrar quem estava ali se lavando. Né? E quando vocês lêem na Bíblia, irmão, isso é monstruoso. É grande. Sabe? Muito grande. Sobre a pia de bronze. Né? Fala dessa nossa purificação espiritual. Né? Na tipologia bíblica, né, ela fala sobre a purificação espiritual. Está relacionada à palavra de Deus, à obra de Jesus Cristo na purificação dos pecados. Pode passar mais um pouquinho, vamos ler uns textos? Em João, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Lembra quando Pedro falou: Senhor, dá banho, lava só a cabeça. Não, lava tudo. Ele falou: Pedro, quem já se lavou, quem já tomou banho, só precisa agora lavar os pés. É a bacia. É a bacia. Como que a gente vai fazer um serviço ao Senhor com os pés cheios de poeira desse mundo? Os ouvidos carregados das coisas que a gente escuta. Os olhos contaminados. Tem que lavar. Tem que lavar. Tem que purificar pela palavra. Tem que fazer o processo. Em Efésios 5, 27, diz assim, 26 e 27, a fim de a santificar, falando da igreja, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Você acha que Paulo está falando de qualquer lugar, irmão? Ele está se referindo à bacia.
O Paulo fala, tendo por pano de fundo o tabernáculo. Está mostrando a Cristo para nós. A fim de a santificar, santificar é tornar limpa, pura. A fim de a santificar a igreja, né? Tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, qual o objetivo? Apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Depois que ela passou pelo altar do holocausto, ela continua na terra. Vocês viram nas figuras, pode continuar olhando, que o piso ali não tem cimento, não tem pedra, não tem nada. É a terra. Isso mostra, irmão, que você e eu, nós andamos nesta terra, mas como filhos de Deus. E como filhos de Deus, estamos sujeitos a ser contaminados com as coisas desse mundo. Mas quando isso acontecer, ele diz, tem uma forma de você continuar santo. Vai se lavar na bacia de bronze. Ali você vai ver os seus pecados. Você pode consertar. Por isso que ela era feita do espelho das mulheres. É o bronze polido. Lembra quando Paulo fala, agora vemos por espelho, mas ele não está falando do espelho nosso, ele está falando do de bronze. Ele é embaçado. Você não vê com todos os detalhes. Era o espelho de bronze. Né? Então, o texto aqui diz o seguinte. O texto não, agora eu vou passar para o outro. Né? Falei já essa bacia de bronze. Vamos entrar um pouquinho mais para dentro. Quando entra para o santo lugar, quando a gente entra para o santo lugar, irmãos, nós damos com uma figura, um ambiente, um salão, e nesse salão nós damos de frente com um candelabro. Essa peça de mais ou menos 1,5 metro de altura, com cerca de 50 a 70 quilos, era um talento de ouro, né? Ele era todo feito, ele não era fundido, ele era de ouro batido. Isso mostra que não tem dois iguais. Isso não é réplica, isso não é cópia. Era uma peça de ouro batido. Ali na cabeça colocava-se o azeite e tinha um pavio que ficava em cima. Não é só do candelabro, do menorá que nós estamos falando. Quando você vê essa figura, ela é muito grande. Por quê? Nela você tem o azeite. O azeite fala do Espírito Santo. E quando você tem um pavio que é para iluminar, para clarear, aquele pavio tem que queimar o azeite que está dentro dele. Aquele pavio, quem viveu no passado aí, né, Omar? Conheceu as lamparinas? Se faltasse o combustível lá de dentro, se faltasse, para nós no Brasil era querosene, lá era azeite. Se faltasse o combustível, o pavio começava a queimar a si próprio. E o objetivo na obra de Deus não é que a gente se queime, mas que a gente deixe o Espírito manifestar. Essa era a obra de Jesus. Ele mostrava, vocês não estão vendo o Pai? Crede pelo menos pelas mesmas obras. É o mesmo. É isso que ele estava dizendo. Então, pela manhã e pela tarde, se cuidava do candelabro, completava o azeite, de forma que não podia faltar fogo no candelabro. Esse candelabro foi aceso pelo primeiro, quando Deus mandou fogo do céu, daquele fogo foi tirado e foi aceso. Então ele era aceso com o fogo do céu, não era da terra, não era dos homens. Por isso que aqueles dois irmãos, né, o Nadab e o Abiú, morreram, porque eles tentaram, na pressa, pegaram qualquer fogo para fazer o serviço a Deus, e não serve. Para Deus só serve o que nasce em Deus. Essa é a figura do menorá, do candelabro, né? Então, a gente lendo alguma coisa sobre ele era todo em ouro, não tem madeira nele. Natureza de Deus. Jesus manifestando quem ele é na terra. Então nós podemos
ver aqui agora os versículos que vai nos falar um pouquinho de Jesus, né? Lembra de Isaías? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, quando você entra naquele tabernáculo, qual é a luz que tem lá dentro? Hein? Lá não tem luz de LED, lá não tem luz de nada mais. O candelabro é o único que clareia lá dentro. Na tua luz, vemos a luz. Vamos para os versículos? Em João 8,12, diz assim: então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entendeu? A gente fica achando que é do nada. Não, irmão, tudo que ele falava, os judeus sabiam de que ele estava falando. Por isso que eles ficavam com raiva de Jesus. Os que não tinham os olhos abertos, ficavam com raiva. Como que ele pode dizer que ele é Deus? João 12, 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis o quê? Filhos da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou e escondeu-se deles, porque eles queriam pegar Jesus. E Jesus falou que ele era a luz, e ele disse, ó, quem me segue vai ser filho da luz. Mateus 5,14, diz assim, vós sois, agora já passou para nós. Ele falou, eu sou. Agora ele falou, olha, vocês que creem em mim, também são. Então ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. E glorifique. Não pode ser o pavio queimando, tem que deixar o azeite ser consumido. Quando os homens virem que aquilo que você fez não é de uma pessoa, só pode ser do céu. O Neco falou do Jacó e falou do José. O Jacó está cheio de pavio, mas também tem azeite, né? Como diz os irmãos de Salvador, né? Crente é igual galinha. Tem bico para dar umas bicadas nos outros, mas também tem peito para alimentar, né? Então, o Jacó tinha muito bico, muito peito também. Não tinha só bico, não. O José, ele traz essa figura do azeite passando pelo pavio e iluminando e clareando a todos. Jesus está falando que nós temos que ser essas lâmpadas que mostrem o brilho do céu na terra. Não é o nosso próprio brilho, é o brilho do céu na terra. Não pode gerar fumaça. Sabe, irmão, essa aqui é a razão. Quando o pavio, ele suga o azeite e queima o azeite, não dá fumaça. Mas quando não tem azeite, quando não tem querosene, começa a queimar o pavio, aí dá uma fumaceira, né? Às vezes você chegava menino na escola de manhã com os narizes tudo cheio de fuligem, tudo fumaçado, porque ficava de noite estudando para fazer a prova no outro dia. E a gente era na escola, e chegava os meninos com o nariz tudo enfumaçado, né? Porque não tinha espelho em todas as casas. Irmão, a gente fala isso, é engraçado, porque hoje todo mundo tem tudo, mas naquela época não tinha. Não tinha. Fala. Exato. Quando queimava o pavio, o sacerdote tinha que vir, né? Ele apagava aquela lâmpada, completava o azeite de novo, puxava a pontinha, cortava o queimado e aí botava o fogo de novo nela. Tirava das outras lâmpadas e botava nela e ela voltava a queimar o azeite de novo. Obrigado, Joel. Em Mateus 5,14, ele diz assim, eu li esse aí? Foi. Agora é 2 Coríntios, né? 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O candelabro é uma das figuras fantásticas que tem
no tabernáculo para a gente aprender sobre Deus, sobre Jesus, esse Deus que se fez homem, o Verbo que se encarnou. 1 João 1,5 diz assim: e essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, o João falando a respeito de Jesus, que Deus é luz, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andarmos nas trevas, ele está dizendo, olha, espera aí, a mesma vida que tem em Deus tem que ter em você. E ele está dizendo, em Deus não há treva. Então, logo, em você pode haver treva? Irmão, vamos de novo. A Bíblia diz aqui que Deus é luz. E ele diz, em Deus não há trevas. Aí ele está dizendo, vocês que também são luz, se vocês estiverem com trevas, está certo? Não. Então vamos para o texto. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. É mentira. Não tem como a gente dizer que está em comunhão com Deus e está com problema com os irmãos, com os outros. Está com problema. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, para tudo e resolve. Mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você entendeu? Ele é luz e nele não há trevas. E nós chegamos para ele e dizemos, somos filhos do Senhor. Ele fala, tudo bem, mas você está em luz ou você está em trevas? Você tem comunhão? Ou a sua comunhão está interrompida? Ela está abalada? Se ela está interrompida e está abalada, e a gente não quer fazer nada, ele fala, opa, você está mentindo. Você está representando o errado ao Deus que te comprou. Por isso que a parte do versículo 7 é a conclusão dos dois primeiros. Ele diz, mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. É com ele que a gente resolve esse problema. Ele que é o que suporta o fogo do altar lá. Ele é o bronze. Ele é que suporta. Então, vamos passar de novo para a mesa dos pães, que estava de frente para esse candelabro. Tá bom? A mesa dos pães, ela era feita de madeira e coberta de ouro. Né? Ela ficava no santo lugar também. Ela era a segunda peça. E aqui é muito interessante, falando-se sobre a mesa dos pães, porque ela é uma mesa, ela é de madeira, fala da humanidade do nosso Senhor Jesus, porém revestida de ouro, fala que é algo glorioso. E ele está dizendo aqui interessante algo, os pães da proposição está sobre ela. Ela é quem carrega os pães. A base dos pães é Cristo. O Lincoln sempre fala, irmão, não é fazer um ajuntamento que é comunhão, é verdade. Não é fazer um ajuntamento que é comunhão. Se está na mesa, é comunhão. Se não está na mesa, não é comunhão. E aqueles pães estavam ali. Eram 12 pães, feito de trigo moído, sem fermento, assado dos dois lados, falando da temperança. E eles ficavam ali uma semana inteira. No final daquela semana, os sacerdotes vinham, comiam aqueles pães e colocavam outros novos. Ele fala da unidade, esses pães. Todo o Israel de Deus estava ali representado naqueles 12 pães. Agora, irmãos, é interessante que os pães também eram puros, não tinha fermento.
Mas presta atenção. A mesa, aquela mesa de comunhão, as palavras vão abrindo no nosso ouvido, né? A mesa de comunhão, aonde o pão estava, que era a mesa de comunhão, ele era comido, aquele pão, à luz do candelabro. A nossa comunhão só é possível se ela for à luz de Cristo. Na tua luz vemos a luz. Temos comunhão uns com os outros. Por que nós temos comunhão? Porque é o mesmo Cristo. Então, é à luz desse candelabro, né, sobre o mover do Espírito Santo, que nós então podemos ter comunhão uns com os outros. Lembra, irmão, só tinha essa luz, não tinha mais outra luz ali dentro. Então, ela fala dessa comunhão íntima do seu povo com Deus, Deus com o seu povo. Fala da provisão de Deus. Vamos ler os textos para ver no Novo Testamento. João 6:33 diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha aí. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Porque eles achavam que era um negócio do maná. O pão, o maná, descia do céu. É verdade. Mas era para ser uma figura. Mas eles ficaram na figura e não conseguiram ver o verdadeiro, que era Jesus, que alimenta o mundo. Aquele que crê será salvo. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo algum terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Eles estavam achando que era do maná. Mas Jesus está explicando para eles que ele é o verdadeiro maná. Aquilo era só uma figura. Que ele, Jesus, é a realidade. Atos 2:42. E perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos está embutida ali no candelabro de ouro. Na comunhão, a mesa, está comendo. No partir do pão e nas orações, que é a próxima peça que vai estar ali na frente, o altar de incenso. Aquele ambiente era o serviço dos sacerdotes. Era ali que eles estavam em comunhão com Deus. Era naquele ambiente ali. 1 Coríntios 10. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Que pão é esse que nós participamos? Cristo. Nós todos participamos do mesmo pão. Por isso que a gente foi feito uma mesma massa. Uma massa sem pecado. Uma massa sem mancha, sem ruga, sem nada. É uma massa pura. Por isso que em João ele vai falar, se alguém fala que está na luz, mas está em problema, está errado. Esta é a razão, irmão. Porque na ceia, a gente não pode participar com restrição. Por quê? Senão eu estou levedando a massa. Mas a Bíblia fala para eu não participar porque eu descobri que eu estou com um pecado? Não, a Bíblia fala assim, conserta, volta e come. Você não tem outro jeito de se alimentar. Você vai se alimentar de quem? Do mundo? Era uma agressão com pena de morte não querer participar da Páscoa. Então, irmãos, se eu entendo que eu não devo participar, irmão, mas faz a outra parte, vai e conserta. Vai e conserta. Você vai trazer a oferta. Lembrou que você tem um problema com o irmão? Para a oferta. Senão ela não tem valor. Para a oferta. Conserta, volta e faz sua oferta. Aí ela terá valor diante de Deus. Deus não é agiota. Deus não está pedindo dinheiro de ninguém. Quando Ele pede para ofertarmos, aquilo é para a nossa educação. Não é para Deus. Deus é dono do ouro e da prata, Ele não precisa de dinheiro, Ele não compra nada. Ele não vai no supermercado BH comprar nada para Ele comer. Não, Ele é Deus. Isso é para nós. É para nós nos resolvermos com as nossas misérias.
desapegar, né? Então, agora vamos para o altar de incenso. Tem figura aí? Naquele outro? Aí a mesa. Lembrei da minha esposa. Aí está a mesinha, está os pães. Era aí que eles comiam. Essa mesa está de frente do candelabro. Então eles comiam o pão à luz de Deus. Era ali, a mesinha. Falando de Jesus, né? Você vê uma mesinha, né? Falando de Jesus. Ela está sustentando a comunhão nossa. Vamos passar então para o altar de incenso. Está em Êxodo 30, a partir do versículo 1. Ela era feita, o altar de incenso, ela é feita de madeira e coberta de ouro. Ela é mais um dos instrumentos lá de dentro, desse mesmo ambiente do santo lugar. Irmãos, ela ficava, vamos supor, se a entrada fosse ali e aqui fosse o Santo dos Santos, aqui ficava o candelabro, a mesa dos pães ficava lá e no pé da cortina ficava o incenso. Vai entender por quê? O incenso não é para Deus. O incenso fala das nossas orações. O incenso fala da oração, da intercessão. O incenso fala do clamor. O incenso fala de batei, batei e abri-se-vos-á. O incenso fala disso. E ele queimado, ele tinha um perfume, que aquele perfume era para Deus aspirar. Todo homem que fizesse alguma coisa com esses incensos tinha que ser morto. Ele não podia usar do perfume de Deus para ele. Era de Deus. Então, ela ficava próxima ao véu, de frente ao Santo dos Santos. Uma vez por ano, quando aquele sangue era colocado, né, da expiação, passava-se também nos chifres, que o chifre é aquelas pontinhas do altar de incenso, também passava nele uma vez por ano, passava ali. Está vendo os chifres ali? A pontinha vermelhinha? O sangue era passado ali, besuntava ele ali de sangue. E ele também tem a grelha, porque ali se queimava o incenso. Note-se que ele está do lado da cortina. Ele está do lado da cortina. Ele é de ouro. Não confunda ele com um incensário, que é uma figura que pertence ao Santo dos Santos, não ao santo lugar. Então, o altar de incenso, né? Ele era queimado, incenso, 2 vezes por dia também. Pela manhã e pela tarde. Falando das orações, né? Tem que cobrir os 24 horas em oração, né? Então, o incenso fala disso, cobrir as 24 horas com o perfume diante de Deus. Não para, a oração não para. Orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. Essa é a palavra que a gente vê na Bíblia, né? Isso fala, né, o altar aqui dentro, como a figura que primeiro nós estamos pegando é sobre Cristo, fala do serviço de Cristo pelo seu povo. A intercessão que ele faz por cada um de nós. Então, nós podemos ir para os textos? Vamos lá, primeiro em Romanos, capítulo 8, diz assim, versículo 26 e em diante. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Por que nós não sabemos pedir como convém? Porque o que Deus vai responder na sua oração e na minha, se é segundo o coração de Deus. Deus não vai responder às nossas orações segundo o nosso interesse próprio. Não, pedis e pedis mal, não recebe porque pede mal. É esse o conselho que Jesus está dando. Então, voltando para o texto aqui. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Aí o Espírito fala assim, Pai, ele está pedindo, na verdade, não é isso, é isso aqui. Entendeu? Aí o Pai assina um cheque. Entendeu? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que examina os corações, olha aí, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Olha que comunicação pura e santa. 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também, o que ele faz? Intercede por nós. Intercede por nós. É nessa peça que está sendo queimado o incenso, irmão. As orações. É ali. Por isso que Jesus fala, segundo a tua vontade. E não fez a minha vontade, mas a tua vontade. Porque na nossa vontade não passa. O crivo de Deus é o celestial, não é o terreno. Então, nós somos terrenos. Nós vamos querer pedir coisas da terra. E aí o Senhor vai encontrar no meio daquela oração o que é realmente importante. E fala, é isso que Ele está pedindo, Senhor. Por isso que não adianta ficar com muitas horas assim. Presta atenção. Como Jesus repreendeu aqueles ficar orando à toa lá, para poder chamar atenção, para poder fazer gracinha. Não para. Jesus mandava um aleijado levantar com 2 palavras. A gente, para poder orar para a saúde de alguém, a gente fica dando justificativa a Deus, porque Ele tem que escutar minha oração ali, para poder tirar a dor de cabeça da gente, achar uma chave que está perdida. A gente fica arranjando justificativa. Irmão, a justificativa é Cristo. Ele é que é a nossa justiça. Não é por causa dos nossos méritos que Ele faz alguma coisa, não. É por causa de Cristo que pagou o preço. Ele é que é o puro e santo. É nele que nós somos vistos. É nele que nós nos movemos. Nós temos que aprender a conversar com o Senhor. Então, Hebreus 7:24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse é o serviço de Jesus. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Mas, irmãos, ele é o intercessor. Ele é que está fazendo esse serviço por cada um de nós. Pedro, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele é o intercessor, Ele é o que nos ama. Ele é que tem todo aquele carinho por cada um de nós. Ele é que nos compreende. Ele é que sabe as nossas dores. Ele é que sabe tudo. Ele apresenta todas elas diante do Pai. Aquela peça. Não podia faltar. Apocalipse 8:3. Veja a outra faceta. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Que altar? Esse altar. Ele está onde? Está no céu. Não está na terra. Isso é Apocalipse. Isso é Apocalipse. Ele está vendo no céu o tabernáculo. E ele diz, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. O incenso queima é aonde? É no altar de holocausto ou é no altar de incenso? Incenso no altar de incenso. E ele botou muito incenso no altar de incenso, que está onde? De frente para onde está a arca, que fala da presença de Deus. Para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está onde? Diante do trono. No tabernáculo, ele está diante do altar, da arca. No céu, ele está diante do trono. É como se falasse, a arca é como se fosse o trono. Está entendendo a figura? O que ele viu no céu, copiou na terra. Mas quando ele vai falar das coisas eternas, ele fala o que ele está vendo no céu. E é exatamente o altar. O véu, essa peça que separava, ele era feito do linho
né? Aquele linho que a gente já conversou sobre ele, aquelas cores. Ele fazia a separação. Olha lá. Aquela era a figura. O irmão, nós estávamos vendo tudo clarinho. Naquela época, lembra que só tinha aquela luz, tá? Olha lá. Olha para cima, você vê aquilo. Do lado, essas aí são tábuas de acácia revestida de ouro. Porque aí dentro fala de Deus, do mais íntimo, daquilo que está lá para dentro. Deus, o mundo olha para fora, vai com Deus. Ele está vendo uma tenda longe, ele nem sabe do que se está falando. Mas nós temos que falar com Deus, tendo por base aqui dentro. O meu Deus te abençoe. Você tem que ter convicção. Eu tenho que ter convicção quando a gente fala. Deus te abençoe, não pode ser um Deus te abençoe. Tem que ter convicção nas palavras. Tem que ser imbuída de realidade. 4 metros de altura essas tábuas, irmãos. Está vendo? Lá no fundo é o véu. Olha a Marisa aí. Está vendo lá atrás? Todo mundo querendo entrar lá atrás. Aquele véu de 4 metros de altura, é que a Bíblia diz que quando Jesus morreu, foi rasgado de alto a baixo. Aqui deve ter uns 4 metros. Imagina que eles entenderam o que aconteceu. Não foi rasgado de alguém puxando de baixo. Não, quem rasgou foi o céu. Porque tinha uma figura na Bíblia de quando havia muito sofrimento de um pai, de uma pessoa, rasgava as vestes. Como que o pai, na morte do seu filho, houvesse rasgado. Para nos proporcionar entrar. Ele não só rasgou, irmão, de qualquer maneira. Estou muito... Ele estava triste. Era o seu filho. Mas também ele estava nos dando a oportunidade de entrar na comunhão por meio do seu filho. Graças a Deus. Então, o véu fala disso. Tem mais outra? Não, só essas duas. Então, é aqui. Aí dá para os irmãos ver o santo lugar. Está vendo que o chão é terra? O sacerdote pisava na terra. Hebreus 9:3 diz assim: mas depois do segundo véu, esse véu, que é o segundo, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, lá dentro, depois dele. Em Hebreus ainda, capítulo 6, versículo 19, o qual temos como âncora da alma, falando de Jesus, segura e firme. Irmão, a âncora, ela tem um objetivo de estacionar o navio. O mar é cheio de correntezas e ele leva o navio. Uma vez, a gente estava fazendo um passeio, João Marcos com a família estava junto com a gente lá em Salvador. Santo também, mas a Letícia e família. E a gente estava num barco e a gente ia atravessar para uma outra cidade. E aí o timoneiro, vem cá, guia um pouquinho aqui. Aí ele falava assim, você vai, mas de vez em quando você vai ver que as correntes do mar, ela puxa o barco, ela tira o barco do rumo. Então você vai ter que trazer ele com o timão para o rumo. É como se eu mirasse ali onde está o Faisandro e fosse, mas as correntes me tirassem. Ele fala, não, você sabe para onde você está indo. Então você puxa para cá de novo, arruma o rumo do seu barco. As correntezas. Então a âncora, ela tem que cravar no fundo e travar. A âncora não pode ser leve, senão ela não segura o navio. E ela tem que cravar no chão. Aí o navio fica preso. Então, o que ele está dizendo ali? Que nós temos como âncora da nossa alma, por isso que a nossa alma tem que ser estabilizada. Porque ela é cheia de vento, de maré. Temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, lá no Santo dos Santos, onde Jesus, nosso precursor, por que ele é precursor? Porque ele foi primeiro.
Ele foi primeiro, abriu para nós entrarmos. Entrou por nós, feito eternamente, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque não aparece pai e mãe de Melquisedeque. Por isso que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Arão descende de Jacó. Mas quem foi o pai de Melquisedeque? Não se sabe. Por isso que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Mas a nossa âncora está presa, irmãos, lá dentro. Por isso que a Bíblia diz, não andeis inquietos por coisa alguma. Lembra da âncora. Antes, diante de Deus, seja conhecido todas as coisas, com orações, com súplicas. Está ali do lado. Âncora da alma. É ali que nós vamos ser equilibrados. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha aqui que bacana. Presta atenção nesse versículo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo Santo dos Santos. Tem irmão que até hoje nós até cantamos isso. A gente pode cantar o que está errado sabendo que está certo. O certo é que não cante o errado. Né? Vou entrar no Santo dos Santos. Irmão, você vai entrar, você não converteu ainda. Quem já converteu já entrou. Não vai entrar. Já está lá dentro. Mas eu saí. Saí por quê? Você está em pecado? Você tem que consertar. Não sai, irmão. Entrou, não sai. É seu lugar de habitação. É o Santo dos Santos. Lá é o nosso lugar. Vamos entrar. Agora nós vamos entrar. Quem vai entrar, irmão? Você já entrou, você já está lá. Você faz parte. Por isso que ele diz aqui no capítulo 10, 19 de Hebreus. Tendo, pois, ousadia. Essa ousadia não é para entrar de qualquer jeito, não. Ousadia é, agora você pode entrar. Agora o acesso te foi liberado. Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele que nos dá essa condição de entrar. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, dia que ele morreu. Isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Ele é o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Essa casa, essa tenda. Chegamo-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Ele é seu pai, ele é meu pai. Ele tem interesse em cuidar de nós, ele faz isso. Em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Lembra da água? Lavado com água limpa. Aí ele fala, agora você pode entrar. Faz parte do culto com a gente. Entra. É esse o chamado do Senhor para cada crente. Esse é o seu lugar. E nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais com quem? Com Cristo Jesus. É nele que nós estamos, é nele que nós nos movemos. Por isso que o nosso viver tem que ser santo. Nós não somos mais qualquer um. O mundo pode fazer um tanto de coisa, nós não podemos. Por isso que a Bíblia lá de Jesus, é por eles que eu me santifico. Jesus indo para a cruz, é por eles que eu me santifico. Ele se limitava por causa dessa santidade, para nos fazer ampla a entrada no reino. Agora vamos para a última parte, né? Que fala da Arca da Aliança, que está em Êxodo 25, a partir do versículo 10. Ô Neco, eu vi seu dedo, viu? Essa Arca da Aliança, irmãos, ela era feita de madeira e coberta de ouro. Ficava no Santo dos Santos, lá dentro, depois daquele véu. Dentro dela, da arca, tinha as 2 tábuas da lei, né? As 2 tábuas, o maná numa vasilhinha e a vara de Arão, que Deus tinha escolhido Arão como aquele que o representaria. Isso estava diante do povo, guardado diante de Deus. Pronto, é isso aí. Em cima dela ficava o propiciatório. Era onde a tampa dela era outra peça. Era uma bandeja, o propiciatório. Olha lá.
Bonito, né? Ficava o propiciatório. Ele era todo de ouro, não tinha madeira nele. Ele era todo de ouro. E ele era a tampa da arca. Tem 2 querubins, um de cada lado, olhando para baixo. E ali embaixo era o lugar onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, dia da expiação, ele aspergia o sangue. Cordeiro de Deus era ali, uma vez para sempre, colocou diante de Deus. Lembra da música? O sol se apagou. É isso aí. A presença de Deus ficava ali. Ali é que era se falado do Shekinah, a glória de Deus. Irmãos, olha que figura maravilhosa. A justiça se encontrando com a misericórdia. Deus olhava, ele tinha que exercer a justiça, mas tinha um sangue. Ele só podia falar, está perdoado. E ali Deus habitava, aonde a justiça se encontra com a misericórdia. Nós somos desse lugar, irmãos. É para esse lugar que nós somos chamados. Essa mesa também era chamada de mesa da misericórdia, por causa disso. Mesa da misericórdia. Eu vou ler aqui só mais uns versículos, que está em 1 João 2,2, que diz o seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o sangue que foi colocado no propiciatório. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele é o sangue. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em quem Ele nos amou a nós. E enviou o seu Filho. Para quê? Para propiciação pelos nossos pecados. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Ele não nos ouve, disse Isaías, mas Ele entrou no meio e nos fez propício de novo. Agora, irmão, você pode orar, sua oração vai subir, porque agora há um sangue derramado. Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Ele pagou o preço, nós gozamos do preço. Pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Propiciação pela fé. A salvação é gratuita, mas é pela fé. No seu sangue, em Cristo Jesus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele, Jesus, seja justo e justificador, né? Daqueles que têm fé em Jesus. Ele vai justificar cada um que chegou ali. Ele está ali entre os querubins, ele está olhando. Ele fala, cadê o sangue? Está aí, pode passar. Por isso que no final das eras vai ser aberto o livro da vida. Quem tem o nome escrito, entra. Quem não tem, não pode ficar ali. Tem o sangue, está no livro da vida. Não tem o sangue, não tá no livro da vida. Aceitou Jesus como seu Salvador, está garantida a eternidade. Não aceitou porque achou que agora não, que tinha que ser depois, pode estar perdendo uma grande oportunidade, né? Então a Bíblia fala, no tempo que se chama hoje, não vamos negligenciar o chamado de salvação que Deus faz a todo homem. Amém? Irmãos, desculpe com o horário ali, mas Deus abençoe a cada um de nós.